Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 24. Salmo 24. Salmo de Davi. Todos abriram? Quem encontrou, por favor, fica de pé. Todos lemos juntos esse salmo que é um tributo ao Rei da Glória. É um tributo àquele que é Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Rei da Glória. Tu és o nosso Senhor, e é diante de Ti, Senhor, que nos apresentamos nesta noite, pedindo a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor, que o Senhor ministre ao nosso coração, através da Tua santa palavra que o Senhor nos deixou. Pai, nesta noite, Senhor, me usa como instrumento Teu, Senhor, para a Tua igreja, que ela seja edificada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. E mim mesmo, Senhor, não posso fazer nada, mas o Teu Espírito em mim me capacita, Senhor, a falar aquilo que o Senhor tem falado comigo. Em nome de Jesus, cada coração também aqui seja como uma terra fértil para receber a boa semente da Tua palavra e que ela frutifique, Senhor, em nossos corações. Que saímos nesta noite daqui com a alegria restaurada, a alegria da salvação restaurada, Senhor, a alegria, o temor, Senhor, restaurado, Senhor, nesta noite. Que a Tua presença seja real aqui no nosso meio e que possamos, Senhor, ouvir Tua voz, Senhor, e temer nos nossos corações a partir da Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Salmo 24, um salmo de Davi. E na minha opinião, irmãos, esse é um dos salmos mais bonitos de Davi. É um dos que eu mais gosto de ler, mais que eu gosto de reler, de meditar nele e sobre ele. E a tradição judaica diz que esse salmo ele foi escrito por Davi, foi composto na ocasião de que a arca do Senhor, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, que há muito tempo, desde o reino de Saul, já estava distante do seu lugar onde deveria estar. Estava distante do tabernáculo do Senhor, do santíssimo lugar, onde Deus tinha planejado para aquela arca estar, representando a sua santa presença no meio do povo de Deus. E há muito tempo aquela arca já tinha sido levada, por um momento ela foi levada pelos filisteus, foi tomada num conflito de guerra, e aí ela retorna, vai para a casa de Aimeleque, ainda não está no tabernáculo. Davi tenta em algum momento trazer essa arca para a cidade de Davi, para Jerusalém, e não dá certo, tem aquela questão que os bois tropeçam, a arca quase cai, Uzá coloca a mão na arca e é fulminado pela presença do Senhor, por profanar a santidade daquela arca. E aí aquela arca não volta para casa e fica lá na casa de Obed-edom. E por 3 meses aquela arca fica lá naquele lugar. E Davi vê como a presença da arca na casa de Obed-edom estava abençoando a vida de Obed-edom e sua família, fazendo prosperar. E ele diz: a gente precisa
precisa trazer essa arca para o seu lugar, porque o Senhor deseja estar com a arca dele no devido lugar, com a presença dele no seu lugar. E aí, a Bíblia conta, né, que Davi vai pessoalmente com um exército poderoso e traz aquela arca e dança com um êxtase muito grande, dança de uma forma tão intensa que até a sua esposa Mical o repreende por estar dançando daquela forma tão espalhafatosa diante daquele povo, que ele não deveria como rei estar dançando daquela maneira. E Davi diz: eu danço de coração limpo, porque eu danço na presença do Senhor. E dizem que esse salmo era o que estava sendo entoado para essa ocasião. Era esse salmo que estava sendo cantado nesse retorno da arca do Senhor para a cidade de Davi, para a cidade onde Davi reinava, que era onde estava o tabernáculo, estabelecido o tabernáculo naquela ocasião. E Davi vai e compõe essa canção específica para esse momento. Mas esse salmo também tem um caráter profético. Ele não somente relata aquela situação, ele não somente foi feito e inspirado por Deus para aquela situação específica. A gente percebe, quando a gente lê esse salmo com atenção, que tem mais sendo revelado ao povo de Deus com esse salmo, com esta canção que era cantada. E essa alegria de Davi, né, é expressa porque o Rei da Glória, ele é digno de todo louvor e adoração. Isso é constantemente exultado nesse salmo. O Rei da Glória, ele é digno de todo louvor e adoração. E Davi cantava e dançava com toda a sua intensidade, porque aquela verdade estava cheia no seu coração. Davi não tinha constrangimento de dançar, porque ele não estava olhando para a direita ou para a esquerda. Ele estava focado em adorar o Senhor. Ele estava focado em fazer o melhor para o Senhor. E essa noção, esse temor, que ele é o Rei da Glória, digno de todo louvor, de toda honra, era o que fazia com que Davi se comportasse daquela forma. Amém? E nessa noite, eu queria, através desse salmo, que a gente se aprofundasse nessa verdade, renovasse essa verdade no nosso coração, que Ele é o Rei da Glória, e Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém, irmãos? Nós precisamos estar renovando isso nas nossas vidas, para continuarmos servindo ao Senhor, sem olhar para a direita ou para a esquerda, e continuar fazendo a vontade dEle para nós. E esse salmo aqui, que a gente vai meditar e tentar trazer essa impressão, tentar imaginar aquela cena que Davi vivenciou naquela ocasião, a gente vai tentar pensar nisso, né, através desse salmo. E ele parece ser dividido em 3 porções. O versículo 1 e 2, que é uma doxologia, uma adoração ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, uma doxologia a Ele, né, essa expressão de adoração ao Deus Criador, o Rei da Glória como Criador. O versículo 3 ao 6 é a segunda seção, que é como uma reflexão ou advertência sobre a necessidade de pureza para adentrar na presença do Senhor. Necessidade de santidade para se achegar até Deus. E a última parte, os versículos 7 ao 10, né, os versos 7 a 10, retrata a autoridade do Rei da Glória para adentrar no Santíssimo Lugar. Então são essas 3 porções que a gente vai meditar nessa noite, né? E gostaria que a gente contemplasse esse salmo, né, permitindo a nós imaginar, sermos criativos nessa noite e tentar pensar naquela ocasião, né? Todo o povo concentrado, as portas do tabernáculo, né, a arca vindo em procissão para entrar no santo lugar, e Davi juntamente com todo o povo se alegrando. E gostaria que a gente pudesse pensar nisso e ser renovado na presença do Senhor, renovando em nós, em nosso coração, que o Rei é digno de toda glória. O Rei da Glória é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Então, o primeiro motivo, a primeira razão que esse salmo apresenta para nós, que a gente enxerga ao Senhor como o Rei da Glória e como digno de todo louvor e adoração, é porque Ele é o Criador Todo-Poderoso. Versos 1 e 2. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar continuamente aí nesse Salmo 24 e peço que você vá lendo comigo, isso vai lhe ajudar a pensar também nessa situação. Então, verso 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aleluia, o Rei da Glória, Ele é o Criador de todas as coisas. Ora, quem é o dono legítimo por direito de algo, senão aquele que criou?
senão aquele que deu um pontapé inicial, aquele que do nada, com o poder da sua santa palavra, criou tudo. Tudo veio a existir com o poder da palavra de Deus. O nosso Deus, o Rei da Glória, é o Criador. O nosso Deus é aquele que, com o poder da sua voz, faz surgir todo o nosso planeta, todo o universo que nós conhecemos apenas com o poder da sua palavra. Esse é o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus. Ele tem autoridade, porque foi na sua mente que se projetou toda a história, todo o desenvolvimento da história, todas as coisas criadas, o funcionamento perfeito de cada uma delas, veio da mente do Rei da Glória. E Ele é o Criador, e por isso Ele é digno de adoração. Quem é que tem autoridade sobre algo, senão aquele que o criou? Até os homens, entre os homens isso acontece, né? Alguém cria alguma coisa, algum invento, algum engenhoca, e ele patenteia, e por algum tempo aquela criação dele, né, fica sobre autoridade somente dele. Só pode produzir aquilo, só pode desenvolver aquilo se tiver autoridade do Criador. Que dirá o nosso Deus? Que dirá o Senhor, o Rei da Glória? Ele é o Criador de tudo. Até nós, como seres humanos, né, criamos alguma coisa, inventamos alguma coisa inteligente, né, expressão do caráter de Deus em nós. E não podemos nos gloriar. Não é nosso próprio mérito, não é nosso próprio entendimento. É fruto do Rei da Glória. Não conseguimos, como Ele, criar coisas do nada. Nós usamos coisas da sua criação para criar. Por isso, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos, precisa apontar para Ele. Porque Ele é o Rei, Ele é o dono, Ele é o proprietário de todas as coisas. E Davi começa essa reflexão aqui do Salmo, trazendo isso à memória dele e de todo o povo. Não sou eu que estou trazendo essa arca para cá, não é o meu poder, não é a minha força, é o Rei da Glória, é Ele que é digno de toda adoração. Esse ouro que essa arca é feita é do Rei da Glória, é para Ele, é para a glória dele. E Davi estava louvando ao Senhor como Criador, entregando a Ele sua adoração e dando a Ele o melhor que Ele tinha na presença, porque Ele reconhecia que Ele era o Rei da Glória. Aleluia. E às vezes, né, na escola dominical, um exemplo simples, eu pergunto algo a um aluno relativo à aula, né, e alguns às vezes respondem ao mesmo tempo, ou um responde mais baixinho do que o outro, e eu não consigo perceber quem respondeu primeiro, de forma correta a pergunta, né? E aí eu vejo uma pessoa que respondeu, eu digo, muito bem, aí outro diz, eu respondi primeiro, né, querendo a glória para si, querendo o reconhecimento. Porque isso pode parecer algo simples, mas revela algo em nosso coração, que a gente fica esperando reconhecimento, a gente fica esperando ser notado, a gente fica esperando que a glória venha para nós. Isso é a percepção e a prova de um coração que não entende profundamente que toda a glória deve ser para o Senhor. Né? A gente precisa pensar, né? Aí eu digo, glória a Deus que você falou e você edificou toda a turma através dessa sua fala, que Deus seja glorificado, né? Faço que nem o pastor Washington, quando alguém é elogiado em alguma coisa, levanta a mão para cima, né? E diga, glória a Deus, porque Ele é digno, não sou eu, não é minha força, não é meu poder, não é minha habilidade, tudo que eu tenho de bom veio do Rei da Glória, é dele para Ele. Amém, irmãos? Temos que ter isso no nosso coração, relembrarmos sempre disso, que Ele é o Rei e é Ele quem deve ser glorificado. A gente precisa ter sempre isso na mente. Ele é digno, porque Ele tudo criou. Toda a glória pertence somente a Ele. Então, você é bom no que faz, glória a Deus que te deu o dom e a habilidade. E por Ele ser dono, é Ele quem diz o que é certo e errado. É Ele quem diz o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Os homens estão esquecendo quem é o Rei da Glória. E muitas vezes querem tomar para si o poder de dizer o que é certo e errado, de dizer o que pode e não pode, querendo fugir do domínio do Senhor, deixar de perceber que é o Senhor quem é glorificado, quem domina sobre todas as coisas, que Ele é o dono e é Ele quem diz o certo e o errado, o tempo certo e quando as coisas devem acontecer, porque Ele é o dono, Ele é o Criador e Ele tem toda a autoridade sobre todos por direito de criação. Amém? Então, a gente vê isso, a gente percebe isso, que Ele é quem dita as regras. É Ele quem estabelece os termos da nossa vida, de como nós devemos nos comportar diante dEle. E é isso que a gente vai ver agora aqui, nessa segunda sessão do Salmo, versículos 3 a 6, que vem nos esclarecer como o Senhor espera
que nós nos acheguemos até Ele. Afinal, fomos criados para Ele, fomos criados para vivermos em relacionamento com Ele, mas não é de toda forma. Não é de toda forma. E o salmista vem dizer aqui: quem subirá ao monte do Senhor? Verso 3. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém? Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Sem santidade, ninguém pode entrar na presença do Rei da Glória. Para viver com Deus, o próprio Criador, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, é preciso pureza, tanto externa, quando o Salmo fala limpo de mãos, representa essa pureza externa, quanto interna. O Salmo, mesmo no Antigo Testamento, Deus já revela que não era somente praticar uma lei externamente, mas era preciso ser puro de coração, como retrata aí no versículo 3. Versículo 4, perdão. É preciso essa pureza, é preciso santidade, obediência externa e interna, irrepreensibilidade diante dos homens, mas também para com Deus em seu coração. Para entrar na presença do Santo, é preciso plena obediência e submissão, externa e interna. Não dá para chegar na presença de Deus, na presença do Santo, do Rei da Glória, do Criador de todas as coisas, de toda forma. A gente não pode, a gente não consegue. Seríamos fulminados imediatamente, porque a santidade dele é maior do que todas as coisas. Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Ele é o Rei da Glória. O texto continua falando outros requisitos. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade. O original hebraico aí desse termo falsidade pode estar se referindo a entregar a vida àquilo que não é verdadeiro, aquilo que é passageiro, relacionado diretamente naquele contexto aos ídolos daquela época, aqueles ídolos de barro, né? Baal, Astarote e outros deuses tantos que eram feitos em escultura. Então, o Salmo estava falando, aquele que entrega a sua alma ao que é falso, aquele que entrega a sua alma aos ídolos, este não é digno de entrar na presença do Senhor. Aquele que se entrega àquilo que é passageiro, efêmero, aquele que não é o Rei da Glória, que coloca sua confiança, sua alma em coisas falsas, este não é digno de entrar na presença do Senhor. Então todo ídolo, irmão, é falso. Todo ídolo é ilusório. Inclusive os ídolos da nossa geração são falsos. Os ídolos que a gente às vezes coloca a nossa confiança, dinheiro, pessoas, eles não podem nos dar sustentação para as nossas vidas. Eles vão nos fazer nos decepcionarmos, vai fazer ruir a nossa vida, vai fazer a gente se distanciar da presença daquele que é verdadeiro. E aquele que coloca sua confiança, sua vida, se entrega a sua alma para ídolos, para a falsidade, não é digno do Senhor, não é digno da presença de Deus e não pode entrar na presença de Deus, não pode permanecer na presença do Rei da Glória. Um outro requisito que estabelece também no texto são os lábios verdadeiros, aquele que não faz juramentos com a intenção de enganar. Aquele que não fala falsamente, aquele que cumpre o que diz, este é o que pode permanecer na presença do Senhor. Tanto é que Tiago, lá na sua epístola, ele diz: aquele que consegue controlar a sua língua é homem perfeito. E quantos de nós às vezes falamos e não cumprimos com a nossa palavra, ou então mentimos, ou então somos falsos no nosso coração, e dessa forma, irmãos, não podemos chegar na presença do Senhor, não podemos entrar no santo lugar. E o Salmo diz que este homem que vive dessa forma perfeita, dessa forma plena, receberá do Senhor bênção e justiça de Deus, e faz parte da geração dos que buscam ao Senhor. O homem que vive dessa forma, conforme os estatutos, os termos de Deus, ele é abençoado, ele recebe de Deus a justiça e faz parte da geração dos que o buscam. Mas aí, irmãos, fica para nós a pergunta: quem aqui é perfeito assim? Quem aqui não cometeu nenhuma dessas transgressões que o Salmo aponta?
Quem aqui pode se rogar perfeito a esse modo? Que pode dizer, eu consigo chegar à presença do Senhor, eu consigo ir até a presença dele porque eu sou um homem bom, eu sou um homem perfeito, eu nunca menti, eu nunca proferi falsamente, eu nunca confiei nos ídolos, somente no Senhor, eu nunca confiei em A, em B, no meu dinheiro, na minha própria força, eu só confio no Senhor. Quem aqui pode dizer isso, irmãos? Nenhum de nós é digno, nenhum de nós é digno de entrar na presença desse Rei, nenhum de nós é digno de se achegar até Ele por conta dos nossos pecados, por conta das nossas falhas, das nossas transgressões, que nossa mãe nos concede, já em pecado. Nós não podemos, nós não conseguimos, nossos pecados são muitos. E aí, talvez a gente possa se questionar nesse momento, como é que Davi estava cantando isso? Falando sobre essa santidade, esse padrão tão elevado, e dançando e cantando. Como assim, Davi? Você era um homem perfeito? Você, Davi, era um homem sem falhas? Você se alegra assim com essa ousadia na presença do Senhor? Irmãos, é porque Davi, assim como eu e como você, tem uma esperança que vai além da nossa própria força. Davi tinha uma esperança naquele que iria reinar para todo sempre e que iria apagar a sua transgressão, que iria lhe livrar do poder da morte, da condenação, que iria lhe dar a sua justiça, que iria lhe redimir. E este era o Rei da Glória. E este é para nós o Rei da Glória. Versículo 7, Davi começa a celebrar o Rei da Glória. E é o poder que está no Rei da Glória. Versículo 7, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, imagine essa cena, Davi se aproximando do tabernáculo e cantando: quem pode se aproximar do santo lugar do Senhor, do santo monte do Senhor, entrar na sua presença. E a arca estava chegando, e a arca simbolizava a presença de Deus, e aqui nesse contexto para nós é um tipo de Cristo, um tipo no Antigo Testamento, é algo que simbolizava a Cristo, simbolizava aquele que iria vir. E Davi, olhando para aquela arca, diz: este aqui simboliza o meu Salvador. E ele diz: abram-se as portas, abram-se portais, porque somente essa arca pode entrar no Santo dos Santos, porque esta arca é consagrada ao Senhor e aponta para o meu Salvador. Somente Ele pode entrar lá. Os sacerdotes eram purificados em um longo momento de purificação, de lavar suas vestes, tomar banho, para poder entrar naquele santo lugar e rapidamente colocar aquela arca, temendo ser fulminado pela presença do Senhor no santo lugar. Mas Davi estava olhando para aquela arca e dizendo: o Rei da Glória, que está simbolizado aqui, somente Ele pode entrar no santo lugar, somente Ele pode adentrar no santo lugar, e eu sei que Ele virá. Eu sei que Ele se levantará. Eu sei que a promessa feita a Eva, que a sua descendência iria pisar na cabeça da serpente, vai se cumprir no meu Redentor. E ele olhava para aquela arca e se alegrava com isso. Se alegrava na redenção que o Rei da Glória podia trazer e fazer com que ele pudesse entrar na presença do seu Senhor também. E eu creio, irmãos, que essa visão daquele coral cantando enquanto a arca entrava não simboliza somente a entrada daquela arca. Eu sei que Deus inspira Davi, muitos teólogos, não somente eu, enxergo isso nesse texto, creem que essa canção cantada por Davi simboliza também o momento que Cristo chega aos céus, depois de subir e está lá, nos portões dos céus. Gostaria que vocês imaginassem agora, fechassem seus olhos e pensassem nos portões dos céus cerrados. Homens, pecadores, não podem entrar nos céus, não podem entrar na presença do Rei da Glória. Mas
Cristo morreu, seu sacrifício foi aceito e o Pai, com o seu poder, o ressuscita dentre os mortos como homem, e ele sobe aos céus como homem, nos representando, chega lá nos portões celestiais. E vozes começam a gritar: abram-se, ó portais, abram-se portas eternas, porque chegou o Rei da Glória, aquele que é digno de entrar no céu. E nós, quando cremos nesse Cristo, nós entramos junto com Ele. Nós entramos junto com Ele, acessando a presença do Eterno. Nós entramos na presença do Santo por causa do Rei da Glória, que ressuscitou. Ele está vivo, está lá, no santo lugar, nos representando, e pela fé nós podemos ir lá também, porque nós, pela fé, podemos estar em Cristo. E em Cristo, quando canta-se aqui, abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória, e o outro coral cantava: quem é o Rei da Glória? E o outro respondia: o Senhor forte e valente, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, e este é Cristo. Este é o Senhor Jesus, que entra nos céus, que entra no santo lugar, que rasgou o véu de alto a baixo, para que pudéssemos adentrar na santa presença do nosso Deus. Quem pode ser digno de entrar no santo lugar? Ninguém, só Cristo, só o Senhor Jesus. Só Ele foi obediente, foi humilde, foi servo, foi perfeito. Ele pode entrar no santo lugar. Ele é o nosso Rei da Glória, em quem nós devemos olhar continuamente. É aquele que nós devemos fazer sempre as nossas orações. Por isso dizemos: em nome de Jesus aqui oramos, porque no nosso nome nada pode ser feito, mas no nome poderoso de Jesus, que rasgou os céus, que adentrou no santo lugar, nós podemos entrar. E é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 19, ele diz: portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Se hoje, irmãos, nós podemos orar, se hoje nós podemos chegar à presença de Deus, se hoje nós podemos buscar o Senhor, sentir Ele perto de nós, em intimidade conosco, é porque o Rei da Glória morreu no nosso lugar. O seu sacrifício foi aceito. E por fé, esse sacrifício limpa o meu pecado. Ele me dá a sua bênção. Todas as bênçãos espirituais relatadas lá em Efésios capítulo 1 estão sobre nós porque estamos nele, porque permanecemos nele, porque vivemos com ele. Tudo que ele nos concede a sua justiça. Nós então nos tornamos, como o Salmo diz, parte da geração que busca o Senhor. Nós estamos aqui nesse culto de oração, tão somente porque o Rei da Glória entrou. Ele entrou nos portais eternos, e com Ele, com a fé nele, nós podemos entrar também com ousadia naquilo que Cristo fez por nós, irmãos. E Davi cantou, e Davi celebrou, e Davi dançou, porque sabia que ele era digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu gostaria de encerrar lendo o Apocalipse capítulo 5. Eu creio que é um texto correlato a este, que retrata um pouco daquilo que a gente imagina. João também teve uma visão do poder daquele que é digno, daquele que está no seu trono, daquele que adentrou os céus. Apocalipse capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito, por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele, diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Amém. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. O Rei da Glória é digno da presença de Deus. O Rei da Glória é aquele que pode adentrar na presença do Pai. O Rei da Glória é quem morreu por mim e por você e nos permite adentrar nesse lugar também e apresentar as nossas orações para Ele. É quando temos a noção que Ele é o Rei da Glória, que a nossa ansiedade vai embora quando a gente ora, porque a gente confia que a gente está diante do Criador de todas as coisas e que Cristo nos permitiu estar lá. Como você disse aqui, eu quero chamar o Ministério do Louvor quando eu concluo. É com isso que a gente precisa estar firmado, irmãos. Cristo venceu no nosso lugar. Cristo nos deu esse acesso para o Criador de todas as coisas. E se estamos aqui hoje, se temos esperança hoje, é porque o Rei da Glória venceu. É vitorioso. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, vive. E é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de uma vida completamente dedicada e debruçada aos seus pés. Só Ele, somente Ele, tudo é por Ele, por meio dele, para Ele. Amém.